Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. E dentro do livro dos Provérbios, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério. Esta seção corresponde a todo o capítulo 5º e o qual é composto de 23 versículos. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 5º, versículo 16, que diz assim para nós: Hão de derramar-se para fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? É uma pergunta que o autor sagrado faz após deixar claro para aquele que o lê, aquele que o ouve, que é necessário beber do próprio poço, do próprio manancial. Aqui ele faz uma pergunta, um questionamento, que no final das contas é um convite a quê? À vigilância. Vou repetir o versículo. Hão de derramar-se para fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? É como se o autor tivesse querendo dizer assim para nós: por que jogarias fora o dom mais precioso? Por que deixarias tua intimidade, tua força, tua vida se esvaírem nas ruas expostas, profanadas? Ou seja, porque abririas para quem não convém, abririas aos demais aquilo que diz respeito somente à tua intimidade entre tu e a tua esposa, entre tu e o teu esposo, entre tu e Deus, a tua vida espiritual que precisa ser alimentada. Vai nos dois sentidos, tanto da fidelidade matrimonial como da fidelidade a Deus. A palavra de Deus, portanto, está nos fazendo um convite à vigilância. Por que jogar fora o dom mais precioso? O dom mais precioso da tua salvação, do teu chamado à realização da vontade de Deus, a tua vocação matrimonial, a tua vocação à relação com Deus. Por que expor a tua intimidade? Por que lançar fora a tua força? Sim, porque quando nós não vivemos a fidelidade, nós estamos fazendo esvair-se as nossas forças. Por que lançar fora a tua vida, exposta como espetáculo às ruas? Por que profanar aquilo que é sagrado? A tua vida, o teu matrimônio, a tua relação com Deus. Por que expor? Não. É um chamado de Deus à vigilância. Mas, Fabiano, graças a Deus eu sou fiel. Graças a Deus eu tenho cultivado a relação, tenho crescido na relação matrimonial com a minha esposa, com o meu esposo. Nós temos buscado juntos a Deus, nós temos buscado nos conhecer cada vez mais um ao outro. Nós somos parceiros, nós somos cúmplices, nós buscamos a mesma meta, nós focamos na mesma direção, nós estamos, graças a Deus, alinhados. Louvado seja Deus por isso. Fabiano, na minha vida interior, eu tenho buscado cada vez mais conservar a intimidade com Deus. Eu tenho buscado cada vez mais crescer na oração pessoal, nas orações devocionais. Eu tenho buscado a Deus na palavra, eu tenho buscado a Deus nos sacramentos.
Tenho buscado o Senhor na intimidade sacramental com Ele. Tenho visitado constantemente a Cristo. Louvado seja Deus por isso. Continue buscando meu irmão, minha irmã, mas vigia. Vigia para que não venha a cair. Vigia para que não venha a ser enganado. Porque, inclusive, muitas vezes, o inimigo tenta nos derrubar, deturpando até mesmo aquilo que é sagrado. Eu me explico para você. Nós precisamos, por exemplo, buscar as virtudes, a virtude da humildade. Porque a virtude da humildade nos faz enxergar quem realmente somos, qual o ideal que nós buscamos e perceber a distância que ainda existe entre o ser real e o ser ideal. E a virtude nos faz reconhecer, a virtude da humildade nos faz reconhecer que somos necessitados de Deus e buscarmos o Senhor. Mas muitas vezes até, olha que coisa paradoxal, o inimigo nos faz ter orgulho, soberba em relação à nossa humildade. Buscar mostrar uma humildade que ainda não temos, para que nós possamos servir a nossa humildade como espetáculo para os demais. Para que os outros, ao enxergar a nossa humildade, nos louvem, nos exaltem. Então, neste caso, nós estaríamos deturpando a virtude que deveria servir para nos aproximar mais de Deus. E no final das contas, não estamos sendo virtuosos. No final das contas, estamos refinando o mais alto grau de soberba, que é um vício, que muitas vezes está presente em nós e contra o qual nós precisamos lutar. Então, cuidemos, não nos deixemos ser enganados pelo inimigo de Deus, que tenta, muitas vezes, fazer com que nós nos afastemos de Deus sem nos perceber que estamos nos afastando. E achando que ainda estamos na presença de Deus, mas no final das contas, nós estamos diante de um ídolo que nós estamos criando ou que nós já criamos à nossa imagem e semelhança. Que a palavra de Deus, portanto, vem nos convidar hoje a fazer é vigiar sobre o nosso coração, que o nosso coração esteja ligado ao nosso ideal, que é servir a Deus com alegria e viver a fidelidade matrimonial, a fidelidade familiar. Ligado e tendo a consciência de que nós somos falhos, que nós tendemos ao mal, que nós tendemos ao pecado. E que é exatamente por isso que precisamos vigiar. Porque não basta somente querer agradar a Deus, não basta somente desejar. É necessário empenhar toda a nossa força neste intuito. Aliás, eu me recordo aqui a palavra que Jesus diz no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 21, os versículos de 34 a 36. Diz assim: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Ficai acordados, ou seja, vigilantes. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Por mais que nós estejamos próximos de Deus, nós precisamos pedir ao Senhor a graça da perseverança. Já está perseverante diante de Deus e pedir a Deus a graça da perseverança. Está com o coração constantemente em oração diante de Deus. E pedir ao Senhor, Senhor, que o meu coração não se torne pesado, nem pela devassidão, nem pela embriaguez, nem pela preocupação da vida. Ou seja, que o meu coração não se torne pesado
pela, pela, pela busca constante de satisfazer aos meus prazeres. Que eu não busque satisfazer os meus prazeres, travestindo a satisfação desse prazer por algo virtuoso, nada mais diabólico do que isso. Travestir o vício de virtude, ou seja, continuar buscando a devassidão, continuar buscando o afastamento do, da minha vontade da presença de Deus, mas buscando dar uma desculpa como se fosse santificação. É Deus que quer assim. Não continuar tornando meu coração pesado pela embriaguez, ou seja, pela falta de moderação nos meus desejos. Viver de um modo como se eu perdesse exatamente a capacidade de estar lúcido, porque a embriaguez representa exatamente a falta de lucidez, o estado de torpor, fora de mim mesmo, e não preencher meu coração com as preocupações da vida, como se não existisse Deus, como se Deus não fosse capaz de providenciar o necessário para mim, como se Deus não estivesse caminhando ao meu lado. Muitas vezes eu busco servir a Deus, caminhar ao lado de Deus, mas continuo eu querendo ter o controle da situação. Encher o coração com as preocupações da vida significa exatamente não dar o leme do barco a Deus. É querer reter o leme do barco. É querer continuar resolvendo as coisas do meu jeito. Vigiar, meus irmãos. E como que Jesus ordena que seja a nossa vigilância? A nossa vigilância precisa ser orando em todo momento, ou seja, oração em todo momento e buscar analisar à luz de um verdadeiro exame de consciência, analisar os desejos que estão presentes no meu coração. Peçamos ao Senhor esta graça, para que nós não deixemos espalhar as nossas águas, as nossas fontes, os nossos ribeiros, os nossos mananciais pelas ruas, mas que nós possamos conservá-los em nós, ou seja, buscando a fidelidade a Deus, buscando a fidelidade no matrimônio, na vida familiar, buscando a fidelidade em relação a tudo que Deus, onde Deus nos coloca, tudo que Deus nos concede, através da oração e de uma vigilância constante sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.